aliás, faz um balanço para o dono da empresa, ele faz um balanço para banco e ele faz um balanço para o fisco, né? Então, para o fisco ele não conta tudo que a empresa vende, para o banco ele conta uma história muito bonita e para o dono da empresa o balanço é uma coisa muito clara, né? Não, hoje em dia não. Hoje em dia o contador, ele é um profissional altamente preparado que responde, né, para o conselho de ética lá do seu conselho e ele responde perante os órgãos públicos. Então, os registros contábeis de uma empresa são responsabilidade do contador. Então, o contador não é somente aquele profissional que faz os registros, não. Ele responde pela veracidade daqueles registros. Tá? Então, é muito importante isso. Ele responde por tudo aquilo. Tá? Então, o contador é um profissional preparado para aquilo, né? Eu já dei aula para contabilidade, dou aula para contabilidade, para curso de contabilidade até hoje, né? E teve uma época que eu dei aula de CFC, que seria o código, né, que rege a profissão do contador. Então, quando você lê aquele código de ética e você vê o tamanho da responsabilidade que esse profissional tem, você vai ver que não é uma profissão de brincadeira, né? Porque ele responde até criminalmente por fraude se essa acontecer e ele for conivente. Então, a função do contador é uma função nobre. Tá? A gente até fala, aquele que escolhe o curso de contabilidade para fazer, ele é uma pessoa diferenciada. Né? Por quê? Ele tem que ser detalhista, ele tem que ser severo no controle das coisas, né? Ele tem que prezar muito, né, pelo aquele registro que ele tem. Cuidar, né? Erros podem acontecer, mas os erros podem ser corrigidos, né? Fraude, se ele se envolver numa fraude, ele responderá por isso. Tá? Então, o papel do contador, a gente fala, mas o papel do contador dentro de uma empresa, qual é? Por quê? É bem assim, se a gente falar de uma grande empresa, tem toda uma área contábil. Tá? Então, dentro da estrutura, você pode ter ali a área de controladoria dentro da empresa e tem alguém que é chamado de controller, que responde por tudo isso. Né? Então, o contador está dentro dessa estrutura. Então, uma empresa grande tem a área financeira. Né? Então, o contador tem uma ligação muito estreita com a área financeira da empresa também. Tá? Então, é um papel nobre, é um papel importante. Contabilidade é uma ciência. Tá? Ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Né? Se a gente voltar para trás, lá na época das grandes navegações, as pessoas não saíam sem informação. Elas tinham que escriturar tudo que ia se utilizar e depois ia escriturar tudo aquilo que fosse se gastar. Então, a contabilidade já vem de muito tempo. Com o passar do tempo, a contabilidade começa a se tornar muito importante para as empresas, né? Então, vocês devem se lembrar lá quando vocês fizeram lá o ensino médio, né, da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi uma mudança muito grande para o mundo, né? As pessoas saíram do campo, foram trabalhar nas empresas, tá? Essas empresas eram constituídas pelos capitalistas, aqueles que tinham dinheiro, né? Mais adiante, esses capitalistas percebem que há necessidade de crescer, fazer o negócio prosperar e crescer muito, e só o capital que eles injetaram na empresa talvez não fosse o bastante.
Daí, então, né, a importância de ter que prestar contas às pessoas, né, que colocavam seu dinheiro, aos investidores, e prestar contas também, né, para a Receita do país, Receita Federal. Quando essas empresas, então, começam, a gente chama de abrir o capital, né, vender ações, mais importante ainda se torna a contabilidade. Por isso é que leis vão surgindo e vão tornando a contabilidade extremamente regulamentada, bem controlada, né, para que haja condições, por exemplo, de prestar contas do negócio para sócios, prestar conta do negócio para bancos, prestar conta do negócio para acionistas, se é uma sociedade anônima, para a Bolsa, para a Comissão de Valores Mobiliários, para a Receita Federal e assim vai. Então, daí a importância, né, da contabilidade para o mundo, né? A gente fala, a contabilidade sempre existiu? Sempre existiu. A partir da Revolução Industrial, ela se torna mais importante do que já era, né? Porque a Revolução Industrial, as empresas começam a ter que fazer controle, por exemplo, dos seus custos, né? Quanto custa para se produzir determinado item? Então, há necessidade de fazer controle disso. Então, a contabilidade lá atrás ela foi muito importante por isso, né? O controle de custos. Então, olha, tem toda uma história que vem ao longo dos anos e a contabilidade sempre se tornando muito importante, né? E a gente fala a contabilidade, nós aqui no Brasil, nós tivemos que nos adaptarmos ao plano de contas internacional, quer dizer que o nosso plano de contas, né, é plenamente compatível com o plano de contas internacional, seja Estados Unidos, Europa, África, Ásia, não importa, tá? O nosso plano de contas ele é padronizado. Tá? O órgão que rege a categoria, né? Conselho de Contabilidade. Tá? O contador, ele tem que estar no Conselho de Contabilidade. Quando ele termina o curso dele, ele faz uma prova de proficiência, para ver se ele aprendeu o mínimo para receber a carteira que vai identificá-lo como membro do Conselho de Contabilidade. Assim como vocês, quando concluírem o curso de vocês, vocês vão se filiar ao Conselho de Administração. Tá? É uma escolha, né? É uma escolha. Por exemplo, eu sou economista de formação, então eu sou registrado no Conselho, falei administração não, de economia. Então sou registrado no Conselho de Economia. Tá? Tenho lá a carteirinha, todo ano eu pago o conselho. Como eu tenho uma empresa aberta, eu também tenho o registro da minha empresa no Conselho de Administração. Então eu pago 2 conselhos, Administração e Economia. Tá? Qualquer empresa, né, constituída, né, ela precisará ter, né, um administrador com registro no conselho. Por isso eu também tenho, né, eu pago também o conselho de administração. Então toda empresa constituída terá que ter. É natural, mas a minha empresa é de engenharia. Bom, se a minha empresa é de engenharia, eu vou estar afiliado ao conselho de arquitetura e administração, tá? Mas possivelmente eu terei que ter um administrador registrado no conselho, tá? Então, é a importância do profissional, né? O conselho, ele certifica que aquele profissional é um profissional habilitado para poder exercer as suas funções.